Vamos um pouquinho mais para frente. Como é que você trabalha com esses centros, né? Como é que você pode localizar primeiro esses centros de atenção em rede aí na tua escola? Em primeiro lugar, você deve deixar com que eles se identifiquem. Pensa na mãe, no pai, que sempre estão na porta da escola falando com outros, aqueles que vêm sempre falar com a coordenação, aqueles que estão sempre em volta, aquele que, se você tiver uma empresa e fizer uma feira, ele está sempre lá no stand, está sempre opinando, enfim, é uma pessoa que contribui, colabora com você espontaneamente. Então, identifica quem são essas pessoas, muito provavelmente elas fazem parte dos centros de atenção em rede normais aí da tua escola. Identifique algumas categorias, por exemplo, se você tem filho pequeno, por aí você sabe bem o que eu estou falando. Você vai até principalmente de primeira viagem, né? Você está lá no hospital, primeira vez ali na maternidade, e a pessoa, vem uma enfermeira num determinado dia para dar o banho no seu filho. Você nunca deu banho no seu filho. Então tudo que ela disser para você é lei, porque ela, a enfermeira, faz isso todo dia com milhares de crianças. No meio do banho, ela te apresenta um shampoo, um sabonete especial que não vai arder o olho dele, que não vai irritar a pele. Ela coloca uma fralda que ela diz, esta aqui é antialérgica e assim por diante. Naturalmente, esta pessoa tem uma credibilidade maior e você tende a escutar. Então, se você identificar categorias de pessoas, por exemplo, grandes pregadores, de qualquer religião, ele é um pastor, é um padre, é um rabino, seja lá quem for, da sua congregação aí, da sua comunidade, as pessoas às vezes escutam mais o que uma pessoa como ela vai falar. Por exemplo, eu sempre alerto para clientes de escola que procurem ter relação com os médicos, os pediatras dos seus alunos, com os dentistas dos seus alunos, porque essas pessoas tendem a falar com outros clientes, que são clientes deles, mas não são seus. Se você categorizar essas pessoas como centro de atenção em rede que falam muito, você pode se dar bem. Identifique também uma área, pertença àquela comunidade. Não adianta você achar que, olha, eu quero pegar muito aluno de tal clube que está próximo à minha escola. Se você não pertencer àquele clube, provavelmente vai soar uma coisa falsa, uma coisa meio fake na tua relação com aquela escola, com aquele clube. Agora, se você pertencer àquela comunidade, muito provavelmente vai ser crível. Eles vão acreditar que realmente você é um deles, e a tendência é você identificar quais são os centros de atenção em rede lá naquele local, e às vezes até se tornar um deles. Por fim, há os métodos de pesquisa tradicionais que estão por aí. Basta se contratar, se você tiver verba para isso, ou mesmo fazer sozinho. Eu vou dar até alguns exemplos disso. Fazer sozinho essas pesquisas para descobrir quem são esses centros adaptados à sua realidade. Então, naquilo que vocês têm como anexo 2, que vocês também podem pedir através do e-mail, vocês vão ter uma espécie de método de autoindicação de quem é um centro de atenção em rede. Faça com que a própria pessoa, imagina que você vai fazer essa pesquisa em todos os pais da sua escola, e vai pedir para eles que eles respondam a essa pesquisa. Eu estou fazendo aqui um exemplo como se fosse uma agência de turismo. Então pensa no seguinte, você conversou com alguém nesses últimos 6 meses sobre viagens, para saber se essa pessoa é um aficionado ou não, se as pessoas escutam ou não o que ela tem a dizer sobre viagem. Comparativamente, dentro do teu círculo de amizade, você é mais ou menos sujeito a ser procurado para fornecer orientação sobre novos destinos. Então ela é ou não é uma pessoa que as pessoas recorrem na hora que vão procurar uma nova viagem? Recordando a última vez que você discutiu sobre uma nova viagem, alguém perguntou qual era a tua opinião, ou você solicitou a opinião de uma outra pessoa? Qual é o papel que você desempenha quando discute com amigos as novas viagens ou novos destinos? Você mais ouve do que fala ou o inverso? Você tenta convencer os outros a acatarem as suas ideias? Você tem, em geral, a sensação de ser encarado como uma boa fonte de orientação sobre novos destinos, junto com os teus colegas de trabalho? Enfim, esse é um exemplo dentro da área de turismo. Agora, faça isso dentro do seu ambiente educacional. Provoque as pessoas para que elas, ao responder esse questionário, denunciem se elas são ou não são um centro de atenção em rede. Vamos caminhar. Primeiro vamos dar só um exemplo ainda com essa imagem que ficou aqui na tela. Essa é uma imagem interessante porque ela é quase que uma pesquisa diferente daquela normal, né? Aquela que a gente está acostumado a fazer já faz até um tempo. Imagine que isso é um grande conjunto habitacional nos Estados Unidos, um grande condomínio, e esse X que está sobre o telhado das casas é um X que determina se a casa tem ou não tem ar-condicionado. E depois para saber ar-condicionado da marca X ou Y. O que fizeram? Eles demarcaram ao longo do tempo as casas que não tinham ar-condicionado
e aquelas que tinham marcaram com X. E acompanharam durante um tempo para saber quais são aquelas que em volta das primeiras eram ou não convencidas a ter um ar-condicionado, que marca era esse ar-condicionado e quem elas ouviram. Partiram depois para a pesquisa e descobriram algumas dessas pessoas, como dá para ver nessa imagem aérea, que algumas ruas, algumas quadras ali, tem mais ar-condicionado do que as outras. Ali, provavelmente, mora alguém que é um centro de atenção em rede normal, que convence as outras pessoas naturalmente. Agora sim, vamos adiante? Como é que a gente deve trabalhar com esses centros de atenção? Se eu tivesse que fazer uma síntese disso, eu te diria, faça um treinamento e uma conscientização com a tua equipe, os teus funcionários, os teus colaboradores, de que é muito importante eles darem a informação correta, responderem telefonemas, e-mails, pôr a cara para bater, porque as pessoas vão falar a respeito. E nos interessa o que elas vão falar, seja por bem ou seja por mal. Seja porque você quer contaminar as pessoas positivamente, ou seja porque você quer conter, estancar a hemorragia do que está acontecendo de mal. Produza um banco de dados dinâmico de tal forma que você acompanhe a fluidez e a dinâmica da rede de relacionamentos que você tem. Vise primeiro os centros, não vai dando tiro para qualquer lado. Busque esses centros primeiro e a partir deles faça o restante. Dê algo para eles falarem. Né? Dê alguma história para eles contarem. As escolas têm, como esse exemplo aqui do lado que a gente está vendo, são duas imagens. Na primeira a gente tem esses jipeiros, né? Esses grupos de pessoas que fazem trilhas com jipes, ou aqueles que se reúnem porque curtem uma moto diferente, essas Harley Davidson e por aí vai. Essas pessoas têm histórias para contar, porque elas saem juntas, vivem um determinado momento, quando voltam, contam isso por um longo tempo. As escolas fazem isso quando realizam esses estudos do meio, provocam na criança uma experiência diferente, que ela de repente fica 1, 2 meses falando a respeito. Agora, não abuse das relações, não obrigue ninguém a falar bem de você. Isso tem que acontecer espontaneamente, porque se não acontecer, o efeito é exatamente o contrário. Mostre alguns desses centros utilizando o seu produto em momento de uso. Não adianta você fazer uma coisa falsa, dizendo que ela... Daqui a pouco a gente vai ver em filme publicitário como é que isso funciona, mas não adianta você mostrar uma situação irreal, que soe falsa, que dá o efeito contrário para você. E não se esqueça de também chegar nos megacentros. Se para você o mais importante seria ser entrevistado no Jornal Nacional, no Jô Soares, se isso para você vai ser muito importante e há uma possibilidade real de você ir até lá, faça alguma coisa a respeito. Vá a esses megacentros. Não tome já por assentado de antemão que isso não vai funcionar, porque aí não funciona mesmo. Não tem milagre.